o Simone Ramos comentou o seguinte: minhas tilápias não teve crescimento dentro de 1 ano e meio. Aí você tem que ver a fonte dos alevinos, beleza? Porque os alevinos, se tiver uma fonte duvidosa e não tiver uma fonte confiável, infelizmente não cresce. Eu tenho por experiência própria, quando eu criei peixes por 4 meses e eles não saíram do canto, porque eu peguei um canto que não era confiável ter os alevinos. Tá escutando? Agora eu tô, Diego, pode falar. Quiser continuar o que você estava falando. Essa história é aquela que tu perdeu na ponte, foi os peixes voou? Isso. Eu fui soltar os peixes e eu tava levando no balde, amarrado na moto e tal. Mas aí, quando eu tava no meio do caminho, eu tava numa ponte onde não tinha onde você estacionar. Aconteceu que o balde que eu tava levando, ele simplesmente estourou, caiu da moto e perdi os peixes. Não que eu fosse pegar os peixes para fazer outra coisa, mas eu tava querendo soltar eles. Infelizmente, eles tiveram uma tragédia lá na ponte e morreram todos. Felizmente, eu tô rindo aqui porque... Ei, Jonas, ele estava com 1 centímetro já, esse peixe? Ele tava com o mesmo tamanho que eu peguei ele, depois de 4, 5 meses. Aí quer dizer que só fez assim, mais ou menos assim, um tamanhozinho pequeno. Botei ração, mas não cresceu. Aí tu tava criando como aquário, né? Não, eu tava criando na caixa da água, sistema de recirculação de água, com a bombinha de máquina de lavar, que todo mundo começa com essa bendita bombinha de máquina de lavar. Por quê? Mas porra, eu ia perguntar, o que foi que fez o peixe não crescer? Porque da onde veio esse peixe e qual o motivo assim, principal dele não conseguir atingir o mesmo desenvolvimento dos outros, apesar de ser a mesma coisa, ser tilápia e a outra é tilápia também, porque não tem o mesmo desenvolvimento? Falta de fermento. A gente pegou... porque assim, tilápias, quando elas são cruzadas geneticamente com matrizes que tendem a ter um melhor desenvolvimento, quando você cria uma matriz, quando você cruza uma matriz com um peixe grande, um tilápia macho grande e uma fêmea, tende aos alevinos dessas matrizes ter melhor desenvolvimento e crescimento, além de estar colocando hormônio para estar fazendo a reversão sexual dos alevinos, beleza? E os alevinos que eu peguei era de um rio normal, um rio comum, que eu peguei, mas o meu primo aí, chamado Diego. Ele foi lá, mas a gente pegou lá no riozinho, chamado de quê mesmo? Era uma pedreira. Aí, buraco do Eco. Aí a gente foi lá com a peneirazinha, pegou umas alevinas bem tranquilo, e eu botei no meu sistema de criação. Isso tudo, para você ter ideia, é falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você só perde dinheiro. Ainda bem que eu não tinha comprado a caixa já tinha, mas aí eu tive que comprar algumas coisas, tive que usar manta, tive que comprar bombinha de máquina de lavar, e tudo isso foi custo que eu tive e não teve retorno de nada, entendeu? Nem para comer os peixes prestava, que era muito pequeno. Então, fica a dica aí sobre questão de onde é que você pega os peixes e eles não crescem, beleza? Simone Ramos. Show? Vamos aqui.